revisar algumas coisas do teorema de Stokes. Isso é uma revisão de... Vamos fechar a revisão de Gauss e fazer alguns exercícios de Stokes. Vamos ver se esse exercício fica claro. Esse é um exercício em que eu vou usar o teorema de Stokes e que também tem um nível de complicação interessante. O campo é para calcular uma integral de linha. Integral de linha do tipo trabalho. Os dois grandes teoremas, Gauss e Stokes, se eu colocar lado a lado, eu vou fazer uma frase que se aplica à maioria dos exercícios, não é um teorema isso que eu vou falar, é só um comentário. O teorema de Stokes diz o seguinte: uma integral do tipo trabalho sobre uma curva, a gente olha como a integral dupla do Hot, n, sobre o interior da curva, sobre uma superfície. A gente transforma uma integral do tipo trabalho numa integral do tipo fluxo do rotacional. E o teorema de Gauss transforma uma integral do tipo fluxo numa integral tripla do divergente. A maior parte das vezes nós vamos usar o teorema de Stokes para transformar uma integral do tipo trabalho numa integral do tipo Hot e o de Gauss para transformar um fluxo numa integral tripla. É raro a gente usar o teorema de trás para frente. Não estou dizendo que não aconteça, acontece, mas é raro. Por que é raro usar esses teoremas de trás para frente? Porque se eu dou uma integral tripla de uma função para vocês, escrevo integral tripla e coloco uma fórmula. Ocorre para alguém olhar para aquela fórmula e falar, ah, isso aqui é o divergente de um certo campo? Percebe? Ninguém olha para uma fórmula e pensa, deve existir um campo que se eu calcular o divergente dessa fórmula. Não é natural esse olhar. E a mesma coisa, um fluxo. Eu escrevo um fluxo. Ocorre para alguém olhar para o campo que eu escrevi e falar, ah, ele deve ser o rotacional de um outro campo? E tentar procurar quem é o campo cujo rotacional seria aquele? Aqui eu escrevi Hot de F, mas é Hot de V. Vocês entenderam isso que eu falei? Não é natural você usar esse teorema de trás para frente. Em raciocínios teóricos, muitas vezes a gente usa. Eu fiz uma consideração interessante de que o fluxo do Hot sempre depende só do bordo, porque o Hot tem div nulo, então ele é incompressível. Mas era um raciocínio teórico. Em exercícios concretos, dificilmente a gente usa de trás para frente. Bom, eu aqui tenho uma integral de linha do tipo trabalho. Olho para ver se esse campo tem ou não tem Hot nulo, se ele é ou não é conservativo, se a curva é ou não é fechada. São umas preliminares que eu sempre vou fazer, ajudam muito a calcular a integral de linha, saber se eu vou ou não usar a teoria de campo conservativo. Básico, Hot do campo, IJK, operadores derivada parcial, 2xz3 mais y, x2y2, 3 x2e2. Olha que bonitinho que dá esse Hot. Componente I. Componente I. Deriva x2e2 em y. 0. Deriva x2y2 em z. 0. Não tem componente I. 0i. Mais. Componente y. Essa tem que trocar o sinal, lembra? Componente y. Deriva em x, 3x2e2. Quando deriva isso em x, fica 6xz2. Menos, deriva em z, 2xe3y. Derivando em z o y dá 0 e derivando em z, abaixo 3, 6xz2. Como é menos, dá 0. Diagonal principal e diagonal secundária, subtrai, dá 0. 0j.
Estou vendo um hot dando nulo. Já fiquei entusiasmado. Eu olhei para o campo, não tem singularidade. Se o hot der nulo, qual que vai ser a conclusão? Que ele é conservativo. Só que o hot não é nulo. O meu entusiasmo desaparece na hora que eu calculo a terceira componente. Componente K. Derivo em x, x2, y2, dá 2x, y2. E derivo isso em y, dá 1. Então dá 2x, y2, menos 1 na componente K. Derivo em x na diagonal principal, x2, y2, dá 2x, y2. E menos diagonal secundária, que tem um xz que em y dá 0, mas a derivada em y de y dá 1 menos 1k. Me acompanharam? Então o hot não é nulo. Mas o domínio é simplesmente conexo. Adianta? Dá para aplicar a teoria de campo conservativo? É possível aplicar a teoria de campo conservativo para um campo que o hot é diferente de zero? Não dá para aplicar a teoria de campo conservativo porque o campo não é conservativo. Se ele tem hot diferente de zero, ele não é conservativo. Quem é o domínio do campo? É o R3 inteiro. É simplesmente conexo? É. Se o hot fosse nulo, o que eu concluiria? Conservativo e aplicaria a teoria. Mas não é, não posso aplicar. Estamos juntos? Primeira opção, parametrizar a curva e fazer a conta. Por que eu faço esse teste do hot, do domínio, da teoria de campo conservativo? Se eu puder usar a teoria de campos conservativos, eu não vou fazer a integral pela definição, eu vou simplificar a vida. Como não se aplica, então vou olhar a definição. Definição não é convidativa. Superfície é a intersecção de z igual seno de y mais 10 sobre um cilindro. Nós já lidamos com curvas com esse perfil. Você tem um cilindro vertical e lá em cima uma senoide ondulante que corta o cilindro. Dá uma curva que fica sobre o cilindro, subindo e descendo, seguindo uma senoide. Na hora que eu parametrizar essa curva, dá uma cara muito esquisita, porque o jeito natural de parametrizar o cilindro é colocar x igual a 4 cosseno, y igual a 4 seno, porque é o cilindro de raio 4. Mas na hora que eu colocar o y 4 seno, o z vai ficar seno de 4 seno, que é uma expressão que pode ser que ela me complique a vida na hora de fazer as integrais. Perceberam? Então, eu estou nesta situação. Eu tenho um cilindro de raio 4 e a minha curva, lá o seno mais 10, ela tem um caráter oscilatório que acompanha um seno, lá num nível alto, porque é seno mais 10, então, cilindro com uma coisa lá em cima que tem um caráter de seno. E o raio do cilindro é 4. Vocês me acompanharam? Então, eu vou usar o teorema de Stokes. O sentido é aquele que tem a projeção no plano XY no anti-horário. Então, vamos representar o sentido de percurso sobre a curva. No plano XY anti-horário, quer dizer que vai do X para o Y. No meu desenho vai da esquerda para a direita. É o sentido usual da trigonometria. Vai do eixo das abscissas para o eixo das ordenadas. Isso induz o sentido de percurso lá em cima, esse que eu estou desenhando. A parte da frente da curva é da esquerda para a direita e a parte de trás, lá do outro lado, está da direita para a esquerda. Eu vou usar o teorema de Stokes
Mas para usar o teorema de Stokes, eu preciso de uma superfície a qual eu vou aplicar o teorema de Stokes, cujo bordo seja essa curva. Não tenho singularidade. Alguém poderia pensar em usar aquela calha senoidal aqui em cima. Aplicar o teorema de Stokes em cima desta calha senoidal. Será? Bom, dá para parametrizar a calha senoidal? Dá. Como é que parametriza a calha senoidal? Parametriza x e y aqui embaixo no disco agora, não mais 4 seno e 4 cosseno. Você põe r seno e r cosseno, e o z sai seno de r seno, que também é ruim. Estamos juntos? Vocês perceberam que o ROT só tem componente k? Como é que se fala isso em português? O ROT ele é vertical. O ROT é um vetor vertical. E o cilindro? É uma superfície vertical. Como é que é o vetor normal ao cilindro? Que palavra se usaria em português para falar do vetor normal ao cilindro? Horizontal. Nós já calculamos o vetor normal de cilindro. Ele é do tipo R cosseno, R seno, 0. Bom, o que dá o produto escalar do ROT, que é vertical, com um vetor normal, que é horizontal? Mesmo o normal esteja variando, mas sempre horizontal. O que dá esse produto escalar? 0. Então, quanto que é a integral do ROT sobre o cilindro? 0. O ROT é nulo? Não. Mas o ROT escalar normal é nulo. Então a integral sobre o cilindro é 0. Por que isso vai me ajudar? Porque ao invés de fazer a integral de linha lá em cima, eu vou usar o teorema de Stokes, a integral sobre o cilindro é 0 e a integral de linha aqui embaixo é fácil de calcular. Por que a integral de linha aqui embaixo é fácil de calcular? Essa linha aqui embaixo tem z igual a 0. Porque eu estou no plano xy. Como z é igual a 0, isso é 0 e isso é 0. Então fica uma conta mais fácil de fazer. Então agora eu vou passar tudo isso a limpo. Uma ideia extremamente sutil também. Eu vou descer a integral pelo cilindro, embora não tenha singularidade. Porque é mais fácil fazer isso do que fazer pela definição na curva lá em cima. É um exemplo extremamente sutil também, é uma competência que nós estamos desenvolvendo de decidir quando é que eu mudo a integral de linha para a integral de bordo. Então olha o que eu vou introduzir aqui de variáveis novas. Vou introduzir uma curva γ1, que é x2 mais y2 igual a 16, z igual a 0. Isso é uma circunferência no plano xy. Em qual sentido que eu vou querer para essa circunferência? Para poder aplicar Stokes. Se aqui em cima está no anti-horário, quando eu aplicar Stokes, aqui embaixo terá que estar em que sentido? Igual no de cima ou no contrário? Contrário. O teorema de Stokes, quando você aplica num pedaço de superfície que tem duas componentes de bordo, as orientações estão ao contrário. Por causa da regra da mão direita. Fura o cilindro e faz o movimento palmar. O que você fizer lá em cima, você bota um sentido lá em cima, quando você chegar aqui embaixo, você está fazendo o sentido contrário. Então, se aqui eu tive que fazer este sentido, quer dizer, o normal foi para dentro, com este sentido, aqui embaixo o sentido é o contrário. Então, vou usar Stokes. Aqui, então, vou colocar o sentido horário. E vou colocar S2, a seguinte superfície. x2 mais y2 igual a 16, com z maior ou igual a 0
menor ou igual que seno de y mais 10. Vê se você entende quem que é a minha superfície S2. Na verdade, é a única superfície do exercício, podia ser S, né? Não precisava chamar de S2. Só tem ela. S. O que é S? É um pedaço de cilindro. Vai por baixo, ele começa no Z igual a 0, e para cima ele vai até onde? Até a curva senoidal. Se eu tivesse que fazer uma integral nesse cilindro, ia ser chato. Por causa dos extremos de integração que iam ter seno. Mas por que não vai ser chato? Porque você vai ser a integral da função zero, porque o normal é perpendicular ao HOT. Que normal eu vou colocar no cilindro? Normal para dentro do cilindro ou para fora? Aponta para o Z ou se afasta do Z? Na hora que eu uso o teorema de Stokes, a regra da mão direita, a curva em cima está nesse sentido, a de baixo está nesse, e o dedão, o polegar, está furando o cilindro para dentro ou para fora? Para dentro. A regra da mão direita para fora estaria dando exatamente o contrário no bordo. Estaria dando aqui nesse sentido, aqui nesse. Então é esse sentido. O N que aponta para Z. O que diz o teorema de Stokes? A integral de superfície do HOT V escalar n ds em S é igual a integral de V dr em gama mais a integral de V dr em gama 1. Veja se vocês concordam com esta igualdade, com todas as preparações que eu tive que fazer. Essa igualdade tem um monte de escolhas embutidas aqui. O gama veio dado no enunciado. O gama 1 que eu decidi que era horário e o S que eu decidi que o N era para dentro. Para tudo ficar coerente com o teorema de Stokes via a regra da mão direita. O enunciado foi claríssimo. O enunciado disse que essa gama que está aqui em cima tinha que ser orientada de tal forma que a sua projeção no plano XY estivesse no sentido anti-horário. Observe que essa é uma frase auxiliar, cujo único papel foi dizer como é que estava orientado a gama. Nesse instante, a curva no plano XY nem fazia parte do enunciado, e muito menos do teorema de Stokes. Nem eu tinha pensado que eu ia usar o teorema de Stokes. É uma frase auxiliar que me ajuda a dizer que esta gama está orientada nesse jeito. Agora joga fora essa frase. Aí eu vou resolver usar o teorema de Stokes. Quando eu resolvo usar o teorema de Stokes, tem consequências. Eu tenho que orientar coerentemente com o que eu orientei lá em cima. E para usar o Stokes coerentemente com o que estava lá em cima, eu tenho que pôr a normal para dentro e aí embaixo para o horário. E a frase inicial, que era uma frase auxiliar, já não está mais sendo considerada nessa hora. Ao invés de fazer superfície, cilindro, limitado por baixo por circunferência e em cima pela senoidal, a proposta poderia ser superfície, cilindro, tampa. Aí aqui embaixo deixaria de ter bordo. A superfície teria uma única componente de bordo, que era a gama. E aí a integral, quando eu usasse Stokes, teria a integral do HOT sobre o cilindro, mais a integral do HOT sobre a tampa, igual a integral de linha da curva sobre o bordo, e só teria uma integral de linha no enunciado. Estaria corretíssimo. E é um jogo que muitas vezes pode ser interessante jogar, se você achar que a integral de linha é mais complicada do que a integral dupla sobre a tampa. Aí se introduz a tampa. Essa é uma pergunta muito interessante. Vocês perceberam o que está acontecendo, né? Se eu tenho uma superfície que é o cilindro sem nenhuma tampa, o bordo do cilindro tem duas curvas. Mas se eu tenho um cilindro com a tampa de baixo, como se fosse uma lata de conservas que eu acabei de abrir, aí tem uma componente de bordo.
A superfície tem 2 pedaços e uma componente de bordo só. Então, integral de superfície do hot V n ds é 0, pois hot V igual 0, 0, 2xy menos 1 é aquilo que está calculado na segunda coluna, 2xy quadrado menos 1. E n igual cosseno θ, seno θ, 1. Melhor dizendo, o normal é o para dentro, né? Então é menos isso. N menos cosseno θ, menos seno θ, 0. Que é normal para dentro de módulo 1. Se eu fosse fazer a conta, eu não usaria esse normal. Eu usaria o normal que viria da parametrização. E aí a parametrização teria um raio lá embutido. Eu teria o 4 aqui presente. 2, a integral de VdR sobre γ1. Isso é a seguinte integral. A integral do campo original, que está lá, 2xe3dy, mais 2xe3 mais y dy, mais x2y2 dx, eu sempre erro, mais x2y2 dy e mais 3x2 3x2z2 dz. Essa aqui é a integral sobre γ1. γ1 não está parametrizada ainda. γ1 é x igual, o cilindro tem raio 4. Então, γ1 é 4 seno t, y é igual a 4 cosseno t, z igual a 0. Por que 4? Porque é o cilindro de raio 4. Por que 0 no z? Porque é a circunferência no plano xy. Por que a ordem seno e cosseno? Porque quando eu apliquei o Stokes, a de baixo tinha que ficar no horário. Γ', a gente sabe que vem dada por dx igual a 4 cosseno, dy é menos 4 seno e dz é 0. Então essa é a integral 2 é igual a integral de 0 a 2π 2x é 3, 0. Y, 4 cosseno. Dx, 4 cosseno. x2, y2, dy. x2, 16 seno quadrado, dy, y2, 16 cosseno quadrado, dy, menos 4 seno, e 3x2, isso é 0, dz é 0, esse pedaço é 0. Então é isso que tem que ser calculado.
Você tem aqui uma potência cúbica de seno e um cosseno quadrado. Então isso é igual. 4 e 4, 16. Integral de 0 a 2π de cosseno quadrado, que vocês sabem de cor quanto que dá. Quanto que é a integral de cosseno quadrado? Π. Aqui eu coloco no lugar do cosseno, eu coloco 1 menos seno quadrado. Isso fica mais 16 quadrado, seno quadrado com seno. 16 quadrado menos e 1 4. Menos 4, 16, 16. Aqui eu coloco 1 menos seno quadrado. Então vai ter um 1 e um seno ao cubo. E o outro pedaço que tem o menos seno quadrado, menos seno à quinta. Essa integral está ok? Então agora nós temos que fazer essa outra integral. Então guarda essa integral aqui. Essa aqui é a primeira integral. Integral desse primeiro pedaço. Agora eu vou fazer uma segunda integral. A segunda integral é menos 4, 16, 16, integral de 0 a 2π. Vocês estão vendo esse seno quadrado? Eu vou colocar 1 menos cosseno quadrado. O cosseno quadrado eu vou deixar cosseno quadrado e o seno eu vou deixar seno. Para ficar a derivada do cosseno aqui na frente. Então, você tem uma integral que é 1 cosseno quadrado seno. Quem que é a primitiva de 1 cosseno quadrado seno? É a função cosseno ao quadrado vezes a sua derivada, exceto do sinal. Então, a primitiva aqui, isso fica igual. Onde é que eu vou fazer essa conta aqui? Então, igual menos 4, 16 quadrado. Primitiva de cosseno ao quadrado seno é menos cosseno ao cubo sobre 3. Quando você deriva menos cosseno ao cubo sobre 3, você abaixa o expoente 3, cancela o 3, fica menos cosseno ao quadrado, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, fica cosseno ao quadrado seno. Todo mundo enxergou? Cosseno ao quadrado seno? Estão acompanhando a conta que eu estou fazendo? E o outro pedaço é menos cosseno à quarta seno. Primitiva, cosseno à quinta. Isso de 0 a 2π. E aí é só colocar 2π, isso dá 1, menos do extremo inferior e menos daqui fica mais, no zero dá 1. Então dá 2 terços e aqui dá 2 quintos. Então se eu não errei nenhuma conta, é menos 4, 16 avos, 2 terços, mais 2 quintos. Pode ser que tenha alguma conta errada que eu vivo errando em conta. Quando você coloca o cosseno no 2π, dá menos. Quando você faz menos extremo inferior, fica mais. Então cancela e cancela. Dá 0. Como eu sou ruim de conta? Acho que dá 0. Agora sim.